Muito bem, novamente bom dia a todos. Gostaria de convidar então os irmãos, os que nos visitam, a abrir as suas Bíblias. Vamos até à carta que temos estudado juntos, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. E vamos novamente ler os versículos 11 até 13, onde nós ficámos na semana passada. E vamos juntos, mais uma vez, olhar para este resumo, este final do apóstolo Paulo sobre a sua argumentação ou defesa do apostolado. Vamos então ler, diz assim, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 11 até o versículo 13. Tenho-me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste facto de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Uma das nossas convicções como igreja, para aqueles que são membros, para aqueles que nos visitam já há algum tempo ou para os que estão aqui há pouco, uma das convicções, um dos fundamentos da nossa igreja é que a nossa igreja ela é tota a Escritura e sola a Escritura. Ou seja, nós acreditamos em toda a Escritura como palavra de Deus e nós acreditamos que somente a palavra de Deus é o que nós precisamos para chegar a conhecer a salvação e para chegar a ser santificados, chegar à imagem do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, como convicção, nós exaltamos as Escrituras. E por isso começámos na semana passada por dizer que uma das coisas que queremos fazer sempre como igreja é honrar aqueles homens, aqueles profetas, aqueles apóstolos que o Senhor usou para edificar, colocar o fundamento e edificar a sua igreja. Eles são o fundamento da igreja de Cristo, profetas e apóstolos. Eles deixaram tudo aquilo que nós necessitamos para conhecer a verdade. Por isso, nós queremos honrar estes homens. E ao fazer isso, honramos a palavra de Deus, que revela Cristo. E honramos o Espírito Santo, que nos ensina por meio da palavra que nos foi revelada. Então esse é o nosso propósito, olhar para estes textos, para isto. É óbvio que ao dizer isto eu tenho que perguntar a cada pessoa aqui presente, a cada família aqui presente, como é que está o teu relacionamento com as Escrituras? És tu uma pessoa que lê a Bíblia diariamente? És tu alguém que se encontra diariamente com os profetas e apóstolos de Cristo e aprende aos pés deles? E por causa disso a tua vida é transformada. E por causa disso talvez chegas à salvação em Cristo se ainda não conheces o Senhor. Então, nesta manhã, à medida que nós vamos vendo estas credenciais, quem são verdadeiramente os apóstolos, medita no teu coração como é que é verdadeiramente o teu relacionamento com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, como nós lemos no início do nosso culto, ela foi exaltada pelo próprio Senhor até aos céus. Ela é importante, relevante. Tá bem? Ela é a autoridade desta igreja. Nós não temos nenhum Papa como autoridade, nenhum pastor é a autoridade da igreja. A autoridade da igreja do Senhor é a sua santa palavra, as Sagradas Escrituras. Então, por causa disto, na semana passada nós começámos a ver que nós honramos os homens de Deus, honramos os servos de Deus, os apóstolos, os verdadeiros apóstolos, os apóstolos de Cristo, porque, em primeiro lugar, e podes ir passando os pontos, eles amaram a igreja e o Evangelho de Cristo. Isto é praticamente um resumo de tudo o que nós já vimos lá atrás, no capítulo 10 e capítulo 11 da vida do apóstolo Paulo. Este amor evidente do apóstolo para com a sua igreja e para com o Evangelho. Como nós já vimos, ninguém iria sofrer, ninguém seria louco o suficiente para sofrer como ele sofreu, se não fosse porque ele ama
a igreja. Ninguém seria louco o suficiente para sofrer, chegar à iminente morte, se não fosse porque ama o Evangelho de Cristo. Quando nós observamos nestes que hoje se dizem apóstolos, nós não podemos observar isso. Não vemos amor pela igreja, não vemos um compromisso, uma lealdade para com o Evangelho de Cristo. O que nós vemos normalmente em igrejas que dizem ter apóstolos, pastoras e por aí adiante, é um afastamento das Escrituras. Um afastamento da verdade. E isso acontece porquê? Porque a Bíblia deixou de ser o mais importante e a autoridade, mas sim aquilo que a cultura diz, assim aquilo que acontece lá fora e não mais as Escrituras. Nós ficamos com estes homens porque eles nos levam a amar a igreja e eles nos levam a amar o Evangelho, a ser leais ao Evangelho. Se em algum momento eu e tu pregamos o Evangelho de uma forma diluída, não quisemos dizer toda a verdade que o Evangelho tem para não magoar as pessoas, não ofender as pessoas. Quisemos alterar um pouco para atrair multidões. O que nós fizemos foi ser desleais com a palavra de Deus, com os profetas e apóstolos de Cristo. Além disso, sempre nos devemos perguntar porquê que eu não sinto vontade de estar na igreja? Porquê que eu não tenho vontade de estar com os irmãos? Porquê que eu não quero vir no domingo, sentar-me e louvar juntamente com a igreja de Cristo? Bem, a verdade é porque tu não tens estado com os apóstolos de Cristo. Porque os apóstolos de Cristo amaram a igreja e se tu andas com eles, certamente irás amar a igreja. Também olhamos, em segundo lugar, que estes homens devem ser honrados e devemos permanecer com eles, porque eles eram humildes. Ao contrário dos apóstolos dos nossos dias, que procuram grandes relevâncias ou grande proeminência na sociedade, procuram prosperidade material, procuram ser homens importantes na sociedade. Não era assim com os apóstolos. Eles não procuravam importância. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz que eles eram um espetáculo para o mundo, para serem escarnecidos, para sofrerem. É totalmente distinto aquilo que nós vemos na vida dos apóstolos do primeiro século, com os apóstolos, vamos chamar assim, pseudo-apóstolos dos nossos dias. Então nós ficamos com estes primeiros, porquê? Porque eles eram humildes e nós também desejamos ser humildes. E hoje, nós começámos na semana passada, no segundo culto, a olhar para este ponto. Eu não sei se todos estavam aqui no segundo culto. Se estavam a assistir em casa, vão então ouvir novamente o início deste terceiro ponto. Também hoje vamos arrancar aqui, porque eu fiquei aqui no primeiro culto, também no segundo ponto. Em terceiro lugar, então, nós honramos e permanecemos com os verdadeiros apóstolos, porque só eles tinham as credenciais apostólicas. E isto é muito importante, é um ponto extenso, e vamos olhar juntos. Notem comigo outra vez o versículo 12. Diz assim: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então a terceira razão para honrarmos e ficarmos com os verdadeiros apóstolos é porque foram os únicos que tinham credenciais apostólicas. Paulo deixa isso bem claro neste versículo. Quando ele usa a palavra credenciais, uma outra tradução para esta palavra podia ser sinais. Ou seja, imaginem alguém entrar aqui e ser um apóstolo, um verdadeiro apóstolo de Cristo. Eu e tu iríamos ver os sinais de um verdadeiro apóstolo. Seria evidente para todos que este homem era um representante, um embaixador de Cristo. Bem, nós olhamos para as Escrituras e nós vemos que no leque destes homens, destes que tinham as credenciais, nós só encontramos 14 homens. Mais nenhum podia estar nesta lista. Também nós temos os 12 nos Evangelhos, dos quais contamos também numa parte inicial Judas, porque ele foi parte de alguns milagres. Depois encontramos, depois da morte de Judas, a Matias a ser escolhido, de uma forma que nós iremos ver muito significativa para entendermos a importância do apostolado. E depois encontramos mais tarde, como fora de tempo, o apóstolo Paulo. E não temos mais nenhum, fora destes 14, como eles, que tenham feito o que eles fizeram.
Além disso, no mesmo texto, notem aqui, no versículo 12, ele diz, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas. Notem que o apóstolo Paulo não diz que eu apresentei, mas ele fala de uma forma passiva, ou na voz passiva, para dizer que tudo aquilo que aconteceu, ele foi meramente um instrumento nas mãos de Deus. Deus é quem fez todas aquelas coisas para autenticar, para trazer evidência de que aqui está um servo meu, um instrumento meu. Deus mostrou que este era um representante. Quando nós olhamos e fazemos uma comparação ou contraste com os que nós temos nos nossos dias, nós iremos ver uma forma de falar totalmente distinta. Eu faço, eu tenho poder em mim. Mas o apóstolo Paulo não falava dessa forma. Ele sabia que ele era somente um instrumento. Deus o usava para fazer estes sinais, prodígios e poderes miraculosos. Além disso, os coríntios viram estes sinais. E notem, o versículo diz, credenciais do apostolado. O que é que isto significa? Que são somente sinais dos apóstolos. Não são sinais nem credenciais para toda a igreja. Não todos irão fazer estes sinais. Somente os apóstolos. É sinais credenciais destes homens. É algo único, intransferível e irrepetível. Vamos a uma definição. O que é que significa apóstolo? Bem, a palavra apóstolo, de uma forma genérica, significa enviado, ou mensageiro, ou representante, ou um delegado, um embaixador. Alguém que é enviado para representar alguém. Está bem? Bem, nisto só temos 14 homens, também, que foram parte deste leque de representantes. Tá bem? Vamos a alguns textos, vejam comigo, vamos até Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 2, notem aqui o Senhor a escolher estes homens. Vamos ler a partir do versículo 1, para entrar no contexto. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então nós temos estes 12 homens iniciais que o Senhor escolhe para serem apóstolos e para dar-lhes autoridade para fazer estas coisas. Vamos até Atos capítulo 1. Depois da morte, do sepultamento, da ressurreição do Senhor Jesus, o Senhor Jesus tem umas últimas palavras com os discípulos durante 40 dias, em que se apresenta ressuscitado diante deles, e depois ele ascende aos céus, diz-lhes para que eles fiquem em Jerusalém, para esperarem a promessa do Antigo Testamento da vinda do Espírito Santo. E então encontramos aqui no capítulo 1 os discípulos em Jerusalém, à espera que a promessa se cumpra, e eles percebem que era necessário escolher alguém para ocupar lugares de Judas. Notem a partir do versículo, vamos ler juntos, a partir do versículo 15. Daqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, não haja quem nela habite e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição.
Então, aqui mostra-se algumas coisas importantes que iremos ver mais à frente. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Agora notem bem o método de seleção para este que irá substituir Judas. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 12 apóstolos. Então, esta forma de fazer isto é algo que nós não fazemos hoje na igreja. Nós não reunimos homens e dizemos: vamos lançar sortes para ver qual destes 3 homens é o pastor da igreja. Nós não fazemos isso, porquê? Porque nós temos requisitos bíblicos para escolher esses homens. E isso é suficiente, não precisamos lançar sortes. Porquê lançar sortes nesta ocasião? Bem, porque tinha que ser uma escolha divina. Tinha que ser o próprio Senhor a escolher os seus apóstolos. E isto devia ser feito desta forma, para ser evidente a todos. Estes homens eram literalmente representantes de Cristo. Também representantes diretos de Cristo. Isto é muito importante. Vamos até João capítulo 13. João capítulo 13. E antes de ler o versículo, não vou dizer qual é para não leres antes de mim, mas antes de dizer o versículo, deixa-me dizer-te isto. A razão pela qual nós temos dito que é importante honrar os apóstolos e profetas é por causa do que vamos ler agora. Nota comigo no versículo 20. 13, 20. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Conseguiste ver aí a estrutura, a forma de chegar a Deus? Então, para chegar a Deus, tu precisas chegar a ouvir aqueles a quem Jesus enviou. Quem são eles? Os apóstolos. Ele está a falar aqui diretamente aos 12. Está a dizer a eles: quem vos receber, irá receber a mim. E quem me receber a mim, irá receber a quem? Ao Pai. Então esta é a forma como se deve chegar a Deus. Tu não chegas a Deus pelos teus pensamentos, vamos dizer assim, maravilhosos que possas chegar a ter no leito. Tu não chegas a Deus porque crês que és uma boa pessoa e tens feito coisas boas ao longo da tua vida e em comparação com as más até tens um crédito diante de Deus. Não. A única forma de chegar a Deus é através dos apóstolos. Lê os apóstolos, porque eles irão levar-te a Cristo. E por meio de Cristo poderás chegar ao Pai. Esse é o caminho. Não há outra forma. Nós encontramos outros homens, é factual, no Novo Testamento, que levam o título de apóstolos. Não é? Nós temos alguns casos: Barnabé, Andrónico, Júnias, Tiago, Epafrodito. E normalmente, porque existem estes homens que levam o título de apóstolos, os homens de hoje que andam por aí dizem: é por isso que nós podemos ser apóstolos. Porque também haviam outros apóstolos. Mas estes outros apóstolos usam o título porque ele significa, ou esse título significa simplesmente enviado. A derivação dessa palavra que nós usamos para missionário. A palavra missionário vem da palavra apóstolo. Porquê? Porque significa enviado. E qual é a diferença entre estes apóstolos e os apóstolos de Cristo? Bem, os apóstolos de Cristo foram chamados por Cristo. Os apóstolos, estes, Barnabé, foram chamados pela igreja. Foi a igreja que os escolheu. E foi a igreja que os enviou. Não é um chamado direto do próprio Cristo. É uma distinção, uma outra categoria. Então, se hoje usamos para alguém a palavra apóstolo, só pode ser para missionário que foi encomendado, recomendado, enviado por uma igreja local. E nada mais do que isso. Não aceitamos nenhum homem que diga: eu tive com o Senhor Jesus e fui chamado por Ele. Porque esses já não existem. Já não estão mais.
Além disso, precisamos de olhar para outras credenciais. Antes de olhar para aquelas que encontramos no texto, vejam comigo outras que são importantes, está bem? E vamos rapidamente ver alguns textos. Vamos até Gálatas capítulo 1. E agora vamos ser bons batistas, também, e vamos mexer nas nossas Bíblias e vamos ler todos estes versículos e entender todo o percurso para percebermos quem são os apóstolos e como é impossível hoje haver apóstolos como estes homens. Então, Gálatas capítulo 1, versículo 15, diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei nem carne, nem sangue. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo a usar terminologia que para quem era judeu era muito significativo. Aliás, se tu lês a tua Bíblia, se tu andas com os profetas e com os apóstolos, certamente tu já ouviste esta expressão, já leste esta expressão em algum lugar. Bem, o último que eu me lembro é o profeta Jeremias, a dizer que Deus o escolheu antes de ele nascer, para ser profeta, para ser voz para as nações. E o apóstolo Paulo usa a mesma forma, a mesma fórmula para a sua vida. Aplica isso, esse tipo de chamado para ele. Vamos até Atos capítulo 9. Notem o próprio testemunho do Senhor Jesus. Atos capítulo 9, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, isto falando a Ananias, Jesus a falar a Ananias, diz: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então nós vemos aqui novamente o Senhor Jesus a dar testemunho da sua escolha direta deste homem. Nós sabemos que este é o capítulo onde o Senhor Jesus apareceu ao apóstolo Paulo, onde ele encontrou o Senhor e a salvação. Vamos um pouco mais à frente, no capítulo 26 deste mesmo livro. Notem aqui o versículo 16. Atos 26, 16 diz assim: mas levanta-te e firma-te sobre teus pés. Isto novamente Jesus a falar com Paulo, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste. Notem, o apóstolo Paulo está a dizer aqui algo muito importante, ou a relatar algo que o Senhor Jesus lhe disse que era muito importante, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então, o apóstolo Paulo vai literalmente andar com o Senhor Jesus, como os apóstolos andaram durante 3 anos. E é daí que ele vai trazer toda a doutrina, toda a teologia que a igreja precisa. E isso é muito importante. Romanos capítulo 1, versículo 5. Vamos ler um pouco atrás, a partir do versículo 3, está bem? Capítulo 1 de Romanos, versículo 3. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e o quê? Apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então, a primeira credencial para ser um apóstolo é ser chamado diretamente por Cristo. Então, qualquer pessoa hoje que diga ser apóstolo tem que falar nos mesmos modos. Que Jesus esteve diante dele e o chamou pessoalmente para ser um enviado dele. Em segundo lugar, era necessário ser testemunha ocular da vida, morte e ressurreição de Cristo. Era preciso ter visto isto a acontecer. Vamos até Atos, capítulo 1, novamente. Nós lemos há pouco este texto. Vamos só ler 1 ou 2 versículos desta passagem. Capítulo 1.
Vamos ler a partir do versículo 21, diz assim: é necessário, pois, isto, lembrem-se que estão a escolher aquele homem que vai substituir Judas. Também esta é a passagem, versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então notem, estes homens precisavam de ver estas coisas: a vida do Senhor Jesus, a morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição. Testemunhas oculares disto. Bem, alguém dirá, mas Mário, e o apóstolo Paulo? Bem, antes de olharmos para o apóstolo Paulo, notem o testemunho do apóstolo Pedro. Vamos até o capítulo 10 de Atos capítulo 10. Versículo 39 até ao 41. Diz assim, isto é Pedro, só para contextualizar, é Pedro com Cornélio, está a dar testemunho da fé a Cornélio, e notem o que é que ele diz. E nós somos testemunhas de tudo o que ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Então notem, ele dá testemunho de que ele mesmo está nessa categoria de apóstolo. Vamos até 1 Coríntios, capítulo 9. Notem o que é que o apóstolo Paulo tem a dizer em sua defesa daqueles que se levantam e dizem: não, mas o apóstolo Paulo não pode estar nessa categoria dos 12, juntamente com Matias. Ele não é igual, ele não é idêntico. Bem, o Senhor providenciou isso para a vida do apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1, diz assim: não sou eu porventura livre? E notem esta questão: não sou o quê? Apóstolo. E como é que ele pode responder a isto? Não vi Jesus, nosso Senhor? Então, literalmente, ele está a dizer que ele viu quem? Jesus. Presta bem atenção. Se alguém hoje se levanta para dizer que é um apóstolo, tem que falar desta forma. É por isso que muitos ousados, sem vergonha na cara, não é assim? Levantam-se e dizem: eu vi Jesus, eu estive com Ele, eu fui ao céu. Têm que fazer isto, porquê? Porque eles sabem que as credenciais de um apóstolo envolve estar com Jesus, ver Jesus, estar com Ele. Vamos mais alguns textos, vamos até o capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 8. Este é o contexto da doutrina da ressurreição. O apóstolo Paulo está a tentar trazer a igreja de volta a esta doutrina fundamental da ressurreição que está a ser colocada em causa na igreja. E ele começa então por chamar todas estas testemunhas que viram o Senhor ressuscitado. E notem o que é que ele diz dele mesmo. Versículo 8. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. Está bem? Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo a dizer também que o Senhor lhe apareceu já ressuscitado. Bem, nós não temos o tempo para ver isso, mas nós temos no livro de Atos pelo menos 3 encontros relatados por Lucas entre o apóstolo Paulo e o Senhor Jesus. O Senhor Jesus aparece-lhe, está com ele, fala com ele. Aliás, estes homens não somente precisavam de ser chamados por Cristo, ser testemunhas oculares da morte, da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, mas também precisavam de receber dele mesmo o Evangelho e a doutrina para a igreja. Também não era ensinada pela igreja, não foi ensinado por outros homens, era recebido diretamente do próprio Senhor. Vamos ver alguns textos rapidamente, também tenham paciência, hoje estamos quase em modo escola dominical. Vamos até Gálatas capítulo 1, versículo 11.
E notem o que é que o apóstolo Paulo nos diz aqui. Muito importante. Versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o quê? O homem. O que é que ele está a dizer com isto? Que ele não aprendeu de um homem. Ele não aprendeu de pessoas da igreja. Ele não sentou numa igreja e um apóstolo ensinou o que era o evangelho. Bem, como é que ele aprendeu? Versículo 12. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante o quê? Revelação de Jesus Cristo. Agora a minha pergunta para ti é, o que é o evangelho? O que é o evangelho? Bem, o evangelho é a vida do Senhor Jesus. O evangelho é a morte do Senhor Jesus, o sofrimento e a morte do Senhor Jesus. O evangelho é o seu sepultamento e o evangelho é a sua ressurreição e a sua ascensão e o seu lugar de glória hoje nos céus. Isso é o evangelho. De onde é que ele aprendeu tudo isso? De quem? Do próprio Senhor. Então a pergunta é, o apóstolo Paulo é uma testemunha ocular da vida, da morte, da ressurreição do Senhor Jesus? Sim, o Senhor lhe mostrou todas essas coisas. E alguém, para ser um apóstolo hoje, tem que chegar a este nível. Tem que ser assim. Mais à frente, vamos seguir também alguns versículos importantes. Vamos até 1 Coríntios, capítulo 11. Se ainda tens dúvidas que o apóstolo Paulo viu a vida do Senhor Jesus revelada por o próprio Senhor Jesus e não por homem algum, notem bem o que é que ele diz aqui, no capítulo 11, quando ele quer chamar a igreja de Corinto a tomar a ceia de forma digna. Notem aqui o versículo 23. Porque eu recebi de quem? Do apóstolo Pedro. De algum dos 12 que esteve nessa noite, nessa última noite com o Senhor Jesus. Não. De quem é que ele recebeu esta ordenança da ceia do Senhor? De quem? Do Senhor. O que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Bem, ele está a mostrar, e é interessante porque a carta de 1 aos Coríntios é escrita muito antes de qualquer evangelho. Ainda não havia nenhum evangelho escrito no momento em que o apóstolo Paulo escreve esta carta à igreja de Corinto. Ele é o primeiro a contar como é que foi a ceia do Senhor. E ele recebe isso do próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos até Efésios 3. Efésios 3. A partir do versículo 3. Diz assim o texto. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério. Bem, o que é este mistério? O apóstolo Paulo diz-nos aqui, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ou seja, os 2 primeiros capítulos de Efésios. Nos 2 primeiros capítulos de Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre a nossa eleição, a nossa predestinação, a nossa adoção, como a Trindade esteve envolvida na salvação da igreja e deste mistério que era os gentios serem incorporados com os judeus e fazerem parte de um só povo, de uma só família. Juntos, unidos, algo que era impossível, mas que por meio do Senhor Jesus agora é possível. Este era o mistério que agora foi revelado. Diz o texto aqui, versículo 4. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então ele está a dizer-nos que este ensino da igreja, tudo aquilo que eu e tu sabemos sobre o que é a igreja, tudo aquilo que eu e tu sabemos sobre o Senhor Jesus Cristo, foi-nos revelado diretamente do Senhor Jesus aos apóstolos e depois a nós. Então estes homens receberam ensino direto do Senhor Jesus, revelação direta do Senhor Jesus. Se nós temos apóstolos hoje, nós temos que continuar a ter Bíblia. A Bíblia não está fechada então. Precisamos de acrescentar. Porquê? Porque os apóstolos trazem nova revelação, mistério.
É por isso que nós dizemos, não há mais. Aqui está tudo o que nós precisamos. Está fechado. Não se acrescenta mais. Há uns quantos loucos que o fizeram. Joseph Smith. Mas nós os consideramos uma seita. Uma heresia. Total. Há uns quantos que se dizem apóstolos, mas não têm a coragem de acrescentar à Bíblia porque sabem que os flagelos de Apocalipse serão para eles. Então nós ficamos e honramos os verdadeiros apóstolos. Rapidamente, eles são o fundamento da igreja. Nota comigo Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E nós já dissemos isto em outras oportunidades. O fundamento, se percebes o mínimo como eu, de um edifício, de como se constrói um edifício, eu e tu sabemos que o fundamento é o primeiro a ser feito. E que uma vez feito, não se mexe mais, e tudo o que se irá fazer é edificar sobre esse fundamento. Se ainda há apóstolos, então significa que o fundamento continua a ser colocado, e o edifício não começou a ser construído. Então nós estamos a edificar agora sobre o fundamento, que são os apóstolos e profetas. Já está. Não somente isso, não temos o tempo para ler o versículo, mas vocês lembram-se, no livro de Atos da Igreja de Jerusalém, que ela simplesmente perseverava na doutrina de quem? Dos apóstolos. Porque eles são o fundamento. E a Igreja de Miratejo hoje deve continuar a dizer: nós vamos perseverar na doutrina dos apóstolos. E nada mais, nada menos. Rapidamente, ter um lugar único de honra no futuro. Vamos até Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Versículo 27 e versículo 28. Diz assim o texto. Notem esta promessa que o Senhor faz. Depois do jovem rico sair de cena porque amava mais as riquezas do que a Deus. E então o Senhor Jesus tem esta frase que escandaliza quem a ouve, que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Então o apóstolo Pedro, depois de ouvir tudo isso, ele não consegue conter as palavras. Então ele diz no versículo 27, então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Bem, nós temos 14 apóstolos, um é o traidor, está desqualificado, não serve, foi para o inferno. Mas nós temos Matias que entra nestes 12, e estes 12 terão tronos ali, para julgar as tribos de Israel. Não há mais apóstolos, não há mais tronos para apóstolos, são só estes 12. Vamos até ao livro do Apocalipse, capítulo 21. Versículo 14. Diz assim: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12, não dos milhares apóstolos, mas somente dos 12, únicos, não há mais. E alguém pergunta: mas Mário, então Paulo, como é que ele entra aqui? Bem, não tenho uma resposta conclusiva sobre isto. Investiguei durante esta semana mais um pouco para ver se havia uma resposta para esta ocasião de Paulo. Realmente não temos uma resposta, diríamos, dogmática sobre isto. Alguns dizem que, pelo facto dos 12 serem aqueles que irão julgar as 12 tribos de Israel, que o apóstolo Paulo tem esta função, já desde o início do cristianismo, de ser, vamos dizer, este homem usado por Deus para trazer maior revelação à igreja. Então ele é basicamente o grande apóstolo da igreja. Este homem que deixa grande doutrina para a igreja, e alguns veem isso como uma grande recompensa
para o apóstolo. Mas nós não temos um versículo que diga que na eternidade haverá um lugar de posição para o apóstolo Paulo, ainda que sabemos que certamente Deus o irá honrar. Também. Bem, vamos seguir. Uma outra credencial também era sofrer por Cristo e o seu Evangelho. Também sofrer por Cristo. Vamos voltar até à nossa carta, 2 Coríntios, capítulo 12. E aqui temos uma palavra interessante, importante. Está bem? 2 Coríntios 12, versículo 12. Diz assim: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós. E qual é a primeira credencial que o apóstolo Paulo menciona aqui? Com toda a persistência. Essa palavra é muito interessante, porque ela significa uma resistência firme diante das tribulações. Um aguentar paciente diante das situações difíceis que chegavam por causa da pregação do Evangelho. Bem, eu e tu lemos nesta mesma carta 3 testemunhos do apóstolo Paulo, no capítulo 4, capítulo 6 e capítulo 11, do seu sofrimento. De como este homem chegava a um ponto tal que nós próprios dizemos, somos honestos e dizemos, eu não sei se aguentaria assim. Mas este homem, como os demais apóstolos, foram preparados pelo Senhor para sofrer desta forma, para beber o cálice do Senhor. Então ele era alguém que podia aguentar. Porquê? Porque ele foi escolhido para isso. O Senhor lhe tinha dado a graça, a fortaleza para aguentar todas essas situações. Vamos só mais um texto, 1 Coríntios 4. Diz assim o versículo 9. Notem o testemunho do apóstolo Paulo sobre a vida dos apóstolos. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós os... A quê? Apóstolos, em último lugar. É isso que nós vemos nos apóstolos dos nossos dias? Onde é que estão os apóstolos dos nossos dias, hein? Primeiro. Mas estes não, estão em último. Como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Não é a imagem que nós temos dos apóstolos dos nossos dias. Nada a ver, não podemos comparar, só contraste total. Bem, fechamos aqui as credenciais e vamos olhar para as responsabilidades rapidamente. Bem, a primeira ou responsabilidade que eu quero mencionar é que estes homens deviam ser discipulados pelo Senhor Jesus. Há um texto no Evangelho de Marcos que diz que o Senhor Jesus escolheu os discípulos para que eles andassem e estivessem com Ele. Também o Senhor Jesus iria ter um discipulado com os apóstolos. Em segundo lugar, nós encontramos um versículo que sempre é, de alguma forma, controverso para muitas igrejas, muitos irmãos. Quando o apóstolo Paulo diz, ousadamente, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Bem, pensa comigo. Como eu já vos mostrei, o apóstolo Paulo está a ser discipulado por quem? Por Cristo. Ele está a andar com Cristo. O Senhor ressuscitado. O Senhor está a mostrar a sua vida. E o apóstolo Paulo está a imitar a quem? A Cristo. Mais ninguém na igreja irá ver o Senhor Jesus até Ele voltar. Então a pessoa mais próxima que eu e tu temos para vermos o Senhor Jesus, quem será? Aqueles que andaram com Ele. E quem são eles? Os apóstolos. Então nós imitamos os apóstolos porque eles estão a aprender diretamente com o Senhor Jesus. Nós imitamos porque eles estão aqui, vivos, diante de nós. Vivemos como eles viveram porque eles andaram com o Senhor. Está bem? Então eles são discipulados diretamente por Jesus. Em segundo lugar, o Senhor chamou-os para pregar o Evangelho. Pensa comigo rapidamente, eu e tu sabemos que eles fizeram isso de forma categórica. Mas pensa nos apóstolos dos nossos dias. Quantos deles pregam o Evangelho de Cristo? Os apóstolos dos nossos dias pregam o Evangelho da prosperidade. Pregam o humanismo. Não pregam o Evangelho eterno de Cristo. É um contraste total. Em terceiro lugar, e aqui vamos então olhar para o nosso texto, eles foram chamados por Deus para exercer poder divino. Exercer poder divino. Notem Mateus capítulo 10, rapidamente comigo, Mateus 10.
Versículo 1 diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Então estes homens iriam ser capacitados para expulsar demónios e curar pessoas. Está bem? De toda a sorte de doenças. Vamos ainda ler o versículo 8, o cumprimento disto. Diz assim o versículo 8: curai enfermos, ressuscitai o quê? Mortos. Purificai leprosos, expeli demónios. De graça recebestes, de graça dai. Então estes homens iriam ser capacitados pelo Senhor Jesus para fazer estas coisas. Rapidamente, um pouco mais à frente nos textos, vamos até Atos capítulo 16 e vamos centrar-nos na vida do apóstolo Paulo. Nós sabemos que os outros apóstolos fizeram isso. Pedro ressuscitou uma mulher chamada Dorcas. Mas vamos olhar para a vida do apóstolo Paulo de uma forma mais específica. E Atos capítulo 16, notem a partir do versículo 16 até ao versículo 18. O que é que acontece aqui? Que nos mostra claramente que este homem é um apóstolo de Cristo. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhadores, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então vemos aqui um homem capacitado pelo Senhor Jesus para expelir demónios. Vamos um pouco mais à frente, Atos capítulo 19. E notem bem a forma como o Senhor usa o apóstolo Paulo para mostrar estes eventos sobrenaturais e exercer poder divino. Capítulo 19, versículo 11 e 12 diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos, e notem, isto é incrível, lenços e aventais do seu uso pessoal. Às vezes é engraçado, não é? Nós vemos aqui alguns homens dos nossos dias, esses pseudo-apóstolos e profetas dos nossos dias, tentarem imitar estas coisas do apóstolo Paulo. Há um famoso que é o Benny Hinn, que vocês podem encontrar muitos vídeos engraçados dele na internet, que ele usava o seu casaco. Assim, as pessoas vinham e ele batia com o casaco nas pessoas. E as pessoas caíam no chão, supostamente com um demónio que saía da vida delas. E era assim, ele atirava todas as pessoas no chão quando ele fazia assim com o seu casaco. Nada a ver. Diante dos quais, diz o texto, as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Também, isto era algo muito específico para o apóstolo Paulo. Se continuas a ler, há uns judeus que tentam fazer a mesma coisa e levam uma bela tareia do demónio que tentaram expulsar. Então nós vemos claramente que isto era algo da vida do apóstolo Paulo. Vamos voltar até 2 Coríntios capítulo 12 para fecharmos o nosso tempo. O texto nos diz aqui que o apóstolo Paulo mostrou estas credenciais aos coríntios. Diz aqui por sinais, prodígios e poderes miraculosos. O apóstolo Paulo não está a falar de 3 milagres distintos, mas ele está a falar simplesmente de milagres de uma forma geral, mas a mostrar-nos que cada um deles cumpre um propósito distinto. Então, sinais, quando o apóstolo Paulo fez sinais, o objetivo de fazer sinais era para que as pessoas, ao verem tal coisa, os corações, os olhos se abrissem para ouvir o Evangelho de Cristo. Por isso é que eu já vos disse, se vocês encontram alguma igreja por aí que tem quinta-feira à noite culto da cura, sexta-feira o culto de expelir demónios, não acreditem nisso. Porque uma das razões pelas quais o apóstolo Paulo era usado por Deus para fazer estes sinais era para que ele apresentasse o Evangelho. Era o meio que Deus usava para abrir portas para que o Evangelho chegasse aos corações das pessoas. Então não era a cura em si o propósito. Era o evento da pregação o propósito. Por isso não faz nenhum sentido fazer cultos de cura, porque a cura nunca era o propósito final, mas sim a pregação do Evangelho. Em segundo lugar, prodígios. Bem, prodígios eram maravilhas ou milagres sobrenaturais que quebravam as leis da natureza
e tinham a intenção de trazer assombro, perplexidade e até mesmo temor. Os poderes miraculosos era quando as pessoas viam o evento, elas diziam: Deus está aqui. Vocês lembram-se quando o apóstolo Paulo curou um paralítico, um coxo, e toda a cidade se alvoroçou e todos disseram: os deuses desceram até nós. Era isto que causava estes eventos. As pessoas tinham a noção de que Deus estava presente. Bem, nós vemos isso na vida dos apóstolos, é factual. Há exceções no livro de Atos, onde nós vemos alguns homens como Filipe, que era um presbítero escolhido pela igreja, a fazer esses milagres, mas também com a mesma intenção, para a pregação do Evangelho. Todas as pessoas daquela cidade de Samaria se converteram. Se converteram a Deus. Por último, estes homens foram escolhidos por Deus para escrever o Novo Testamento. Escrever o Novo Testamento. E nós já vimos alguns textos. Deixem-me só concluir com este texto. Vamos até Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Peço perdão por ser tão extenso hoje, mas eu quero que a igreja fique clara sobre este tema dos apóstolos. Isto é importante, porque vivemos um tempo onde existe muita apostasia, muita mentira, muita falsidade, para desviar os filhos de Deus da verdade. E nós precisamos de ser exaustivos nisto, está bem? É importante. Notem Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelos senhores, foi-nos depois confirmada pelos que quê? Quem foram estes? Os apóstolos. Os apóstolos. Bem, e como é que sabemos que são os apóstolos? Versículo 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Notem, o autor de Hebreus mostra claramente que o grande objetivo era ouvir a mensagem do Evangelho. E que os sinais e prodígios só serviram para confirmar essa mensagem. Então o fim era a pregação do Evangelho, o fim era a salvação dos perdidos. Era a edificação da Igreja de Cristo. Mais nada. Então nós ficamos com estes apóstolos, porque eles eram os verdadeiros, únicos, e não há mais nenhum. Terminamos o nosso tempo com um último ponto. Pensavam que era o final da pregação, mas era do ponto 3, está bem? Ponto 4 também, vou ser muito rápido. Honramos e permanecemos com os verdadeiros apóstolos, porque eles produziram frutos duradouros. Voltando só ao nosso texto, só para ler o versículo 13. Diz assim: porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me esta injustiça. Bem, algumas pessoas na igreja de Corinto ouviam tanto os falsos mestres que começaram a difamar o apóstolo Paulo e a dizer: o apóstolo Paulo não fez o mesmo que ele fez em igrejas como Éfeso, ou como fez nas igrejas onde ele esteve antes de chegar a Corinto. Nós realmente não temos vivido o mesmo que as outras igrejas viveram. Também esta era uma mentira dos falsos mestres, e o apóstolo Paulo deixa claro aqui: no que é que vocês foram inferiores? O que é que vocês não receberam que os outros receberam? E ele diz: a única coisa é este facto, e isto é irónico, o apóstolo Paulo aqui não está realmente a pedir perdão à igreja, ele está a ser irónico. A única coisa que ele não recebeu, ou que ele não quis da igreja, foi receber um salário, sustento, apoio financeiro. Tudo o resto tinha acontecido. Bem, porquê é que nós colocamos este ponto? Porque quando a igreja ouviu de outras igrejas, isto traz-nos à luz uma credencial importante apostólica. Um apóstolo sempre iria dar frutos. O apóstolo era esse homem que tinha todos os dons do Espírito Santo. E então sempre iria dar fruto. Em todas as cidades onde o Evangelho foi pregado, sempre houve fruto. Mais ou menos, mas sempre houve fruto. Então nós ficamos com eles, porque eles continuam a dar fruto. O Senhor Jesus prometeu isso. E vocês vão dar fruto, e o vosso fruto irá permanecer. Então nós ficamos com eles, porque ao pregarmos a sua palavra, vai dar fruto. Vai dar fruto. Então nós honramos estes homens, continuamos com eles, até que o Senhor Jesus volte.
Nada mais e nada menos. Vamos orar para terminar. Senhor, nós te louvamos nesta manhã pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela paciência dos irmãos em querer conhecer a tua verdade. E, Senhor, oramos para que fique gravado nos corações a importância de ficar somente com a Bíblia, com os teus profetas e com os teus apóstolos. Que haja nesta manhã a convicção, a decisão no coração de que eu irei ler somente a Bíblia, eu irei ouvir somente a Bíblia e eu irei ficar somente com as Escrituras, porque só elas me levam para o caminho da salvação e só elas me levam à santificação em Cristo Jesus. Oramos, Senhor, para que assim seja sempre com a nossa igreja, que seja assim com os nossos filhos, que seja assim com aqueles que nos visitam. Senhor, que todos possamos olhar para a tua palavra, porque a tua igreja, aquela que se mantém firme na tua palavra, é aquela que tu, Senhor, irás usar para dar testemunho poderoso do Evangelho. Assim nós oramos nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, que Deus os abençoe e bom início de semana para todos.